olhe somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? Não com o metodista, não com o batista, não o presbiteriano, não o luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. Eu tomarei um e deixarei um, eu os separarei. Isso é correto. Haverá dois no campo, eu tomarei um e deixarei um. Haverá dois na cama, e eu tomarei um e deixarei um. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um Filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com mais nada. E o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a vindicação pessoal da palavra, ela mesma, expressando-se ao povo e ao mundo. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não o reconheceram até depois que estava morto. A mesma coisa eles fizeram com São Martinho, não o reconheceram. A mesma coisa eles têm feito em todas as eras. A mesma coisa fizeram a Joana d'Arc. A Igreja Católica a queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. Por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo destes sacerdotes e os lançaram em penitência. Isto passa diretamente por eles, e eles não reconhecem isto até que passe. Isto somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé. A mesma coisa veio através dos dias de Moisés, dos dias de Elias, dos dias dos profetas, nos dias de Jesus, assim por diante, até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro manifestando a si mesma, tão rendida à vontade de Deus que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nesta pessoa, o prisioneiro, um indivíduo. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isto. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação, agora toda a igreja está salva. Isto foi para ele pessoalmente. Eu te digo, não para eles, a ti, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado ou o separado. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja, um que foi chamado para fora, a igreja chamada para fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação, carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. Nem um só cabelo de tua cabeça perecerá. Tu és meu, eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna e o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele, um indivíduo. Não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isto. Porém, seu ministério é somente revelado à sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. Ele disse, bem falou Isaías de vós, vós hipócritas, vós falsos, vós saís aqui e dizeis, os grandes santos profetas, nós assinalamos os seus túmulos, nós os polimos. E ele disse, vós sois aqueles que os colocaram ali dentro. Não disse ele isto? A mesma coisa ele diria para as igrejas católicas em seus dias, quando a eles foram enviados os profetas do Velho Testamento,
antes que eles estivessem em Niceia, Roma ali, e aqueles velhos profetas saíram dali comendo larvas e coisas da terra, sem nem mesmo roupas para vestir, com peles de ovelha em torno de si, e procuraram defender essa verdade da Bíblia. Porém, a Igreja Católica quis a sua concepção intelectual. Então eles apresentaram, e ali veio São Irineu, Policarpo, Martinho, todos os demais. E o que eles fizeram? Eles os colocaram na tumba, Joana d'Arc, São Patrício e o restante deles. Eles os colocaram ali dentro, agora voltam e pintam as paredes como eles fizeram a Joana d'Arc. O que eles fizeram? Eles os colocaram ali dentro. Então eu digo, assim como o seu espírito clama sobre vocês, paredes caiadas, hipócritas, chamando a si mesmos de algo, quando vocês tomam a concepção intelectual do homem e deixam a palavra, em vez de virem fecundados da semente de Deus, a palavra em vocês têm tomado todas as outras coisas híbridas. Não é de se admirar que ela se assente como uma prostituta, porque ela comete fornicações espirituais, ensinando às pessoas coisas do homem e não coisas de Deus. Porém, ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-nos o reino. Isso é correto, certamente. Aí nós o temos. A Bíblia, em Apocalipse, disse, esta grande cidade reinou sobre todos os reis da terra. Disse que ela era uma prostituta. O que é isso? Uma mulher que sustenta ser uma dama e comete fornicação. Ela tinha um cálice em sua mão, de brinde ao mundo, cheio das imundícies, das abominações de suas fornicações. E ela tinha filhas, as igrejas protestantes, uma vez que cada uma saiu dela com as suas mesmas falsas doutrinas, mesmos batismos, e pelo aperto de mãos, em vez do batismo do Espírito Santo, e a falsa doutrina delas de Pai, Filho e Espírito Santo, e essa coisa toda, em vez de tomar o nome da noiva, ou melhor, do noivo, e assim por diante. Você diz, não faz nenhuma diferença. Faz. Se eu coloco o meu nome num cheque e digo, o reverendo para-ministro, ou assim por diante, ele não será descontado de modo algum. Isso é correto. Ele é recusado no banco. Note, certo? Porém, todo este mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva. O inferno está contra esta verdade da revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Essa é a posição dela. Por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede? É o Pai tentando lhe revelar este mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isto de você. Você deixa o seu trabalho, você deixa a sua esposa, você deixa o seu marido, você deixa os seus filhos, você deixa os cuidados do mundo, você deixa algum pastor, você deixa alguma outra pessoa tirar isto de você, quando você sabe que lá no fundo do seu coração você é um sedento, faminto. É Deus tentando revelar isto a você. Veja, a revelação. O último dia está aqui, note agora. Vamos recordar novamente. Eu não posso passar tudo isto, vê? Eu apenas quero que você olhe aqui só um minuto agora e nós encerraremos exatamente dentro de alguns minutos. Você estará, apenas me dedique toda a sua atenção por um minuto. Note, Colossenses 1,18, versículo aqui, no livro de Colossenses 1,18. Agora ele é a cabeça da igreja, do corpo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha as preeminências. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Ouça agora, ouça com atenção enquanto nós prosseguimos. O que? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como em Adão, veja, noiva, nascida dentre os mortos, veja, ou seja,
nascida dentre os mortos do pecado e da incredulidade. O que matou Eva? A incredulidade. É isto correto? A incredulidade deles no quê? Pela incredulidade em Deus? Não, ela tinha fé em Deus. Seguramente, disse ela, não há um Deus, não Senhor. Ela não era infiel. Bem, ela disse, você sabe, eu não creio em sua palavra de modo algum. Oh não, ela creu em tudo a não ser numa pequena coisa. Está vendo? Agora não disse a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a vós. Todo aquele que tirar uma só palavra disto, ou acrescentar uma só palavra a isto, e se todo este sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, ele te deixará duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto. Está vendo? Veja, isto não seria correto. Condenou. Aqui está um homem de pé, e ele causou todo este sofrimento por uma só palavra que foi duvidada. Então ele segue adiante e leva anos de experiência e tudo na Bíblia, e assim por diante, e outros que têm dado as suas vidas por isto. Então diz, você pode seguir adiante e comer isto está bem, de qualquer forma eu o deixarei voltar. Não, Deus não faz acepção de pessoas, porém, está vendo? Deus não faz acepção de pessoas. Note agora, ele é a cabeça do corpo, que nasceu do pecado, da incredulidade na palavra de Deus. Isso dispensa cada denominação, cada credo. Veja, incredulidade na palavra, a qual é ele mesmo, a palavra da vida. Está vendo? A palavra somente tem vida. Qualquer outra palavra é híbrida. Não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra. A palavra produz a sua própria vida, a qual Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado hoje através do entendimento de algum homem? Moisés tinha um grande entendimento de Deus, até que ele se encontrou com a sarça ardente, então ele viu sua falha. A sarça ardente tinha o que Moisés necessitava. A palavra tem o que a denominação necessita. Ele é a cabeça e as primícias da ressurreição. Nós sairemos desta revelação só um pouco mais de tempo, se vocês concordarem. Está bem, certo? Só um pouquinho agora. Ele é as primícias da ressurreição. Está isso correto? Observem. Então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, o qual é sua igreja, noiva. Então, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Que coisa! É parte do mistério de Deus. Como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra, desse modo ele revela sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque ele é a cabeça. A cabeça é revelada e volta com vida eterna, e o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém? E enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele, quando você tomou a palavra. Não o credo, a palavra. Que coisa!